Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pegar a questão de número 98 da prova de 2018 do Enem versão PPL. Leitura atenta do enunciado. O sulfato de bário, BaSO4, é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso, estabelece o seguinte equilíbrio. E aí vocês estão vendo na sequência a reação de equilíbrio do sulfato de bário que foi dada. Por causa da toxicidade do bário, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção de íons bário 2+, porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após sua administração, como vômito, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em, e aí vem as alternativas, letra A, água destilada, B, soro fisiológico, C, solução de cloreto de bário, D, solução de sulfato de bário ou E, solução de sulfato de potássio. Muito bem, galera, vamos lá. Primeiramente, aqui nós temos uma questão extremamente específica. A temática básica envolvida é a questão de deslocamento de equilíbrio e vou já colocar para vocês onde. Só que essa questão, a minha proposta é não simplesmente fazer a resolução dela, até porque vocês encontram vários vídeos na internet com a resolução. A ideia aqui é você ter uma visão geral dessa questão, a visão do contexto e se preparar eventualmente para uma próxima questão que possa exigir ou cobrar de você esse conhecimento. Primeira coisa que eu preciso te falar. O bário, ele é um elemento que tem a capacidade de absorver radiação. Por isso que ele é utilizado em exames radiográficos. O nosso intestino, por exemplo, o nosso estômago, ele é considerado um tecido mole, diferentemente do osso, que é considerado um tecido duro. Então, quando você joga radiação num tecido mole, como por exemplo o intestino, a maior parte dessa radiação atravessa. Então, quando o médico ele vai olhar ali o resultado da radiografia, ele não consegue ver o intestino, porque o intestino é um tecido mole. E aí é necessário que a pessoa ela tome um contraste radiográfico. O contraste ele vai ter um elemento químico, nesse caso do sulfato de bário, o elemento é o bário, e esse bário ele vai absorver essa radiação. No momento que ele absorve a radiação, ele vai gerar um contraste. E aí, quando o médico vai olhar o intestino da pessoa através de uma radiografia da pessoa que tomou sulfato de bário, ele consegue visualizar o intestino. Só que o grande problema é que o íon Ba2+, o íon bário 2+, é um cara extremamente tóxico para o nosso organismo. Se esse íon bário 2+, ele estiver livre no seu estômago ou no seu intestino em uma determinada quantidade, e olha que essa quantidade não é tão alta, tá, galera? A pessoa, ela pode, como o próprio enunciado diz bem aqui, pode até levar a pessoa à morte. Pô, professor, mas como é que a pessoa vai tomar sulfato de bário, sendo que no sulfato de bário tem o bário e o bário é um íon tóxico? Bom, aqui que está o grande segredo, por se tratar de um sal pouco solúvel. Por se tratar de um sal pouco solúvel. Então, isso significa que quando a pessoa ela toma o sulfato de bário aqui, que vocês estão vendo, pouco essa reação ocorre. Essa dissociação do sulfato de bário ela ocorre numa escala muito baixa. Então, isso significa que quando eu tomo o sulfato de bário, o bário ele está preso ao sulfato e bário preso ao sulfato não é perigoso. Bário livre em solução, esse é perigoso. Entenderam por que usa-se sulfato de bário? Se usa o sulfato de bário porque ele é um sal que praticamente não se dissolve em água. Então eu tenho a garantia de que eu vou tomar sulfato de bário e esse sulfato de bário, como diz o enunciado aqui, será eliminado
nas fezes. Então, o bário ele vai entrar e do mesmo jeito que ele entra, ele acaba saindo. Legal? Só que qual é o detalhe, né? Ele fala que se a pessoa tiver uma grande absorção de bário 2+, pode ser perigoso. Agora vamos pensar. Se o bário 2+ é tóxico, a nossa linha de raciocínio nessa questão tem que ser no sentido de colocar alguma substância que diminua a concentração de bário 2+. Fez sentido, gente? Para todo mundo isso que eu falei? A nossa alternativa, a nossa resposta certa tem que ser pensada em alguma solução química que leve à diminuição da concentração de bário 2+. Então, eu tenho que pensar quimicamente na diminuição da concentração ou da quantidade de bário 2+, correto? Vamos lá. Água destilada. Água destilada iria diminuir a quantidade de bário? A água destilada, gente, ela pode até diminuir a concentração de bário 2+. No entanto, quanto mais água você colocar, mais sulfato de bário vai se dissolver. Isso significa que acaba que eu vou ter mais íons bário livre. Claro, num volume maior de líquido, sim, mas eu vou ter mais bário 2+ dissolvido, tá? Então, a água destilada, ela não resolve aqui o meu problema. Letra C, soro fisiológico. O que é soro fisiológico, gente? Soro fisiológico nada mais é do que uma mistura de água e NaCl. NaCl, vocês sabem que vai estar dissociado na forma de Na+, e Cl-. Nesse equilíbrio que vocês estão vendo aqui, gente, do bário, não tem Na+, nem tem Cl-. Então, a soro fisiológico, na realidade, não vai gerar nenhum efeito. Acredito que nem benéfico nem maléfico, né? É o mesmo que nada. Solução de cloreto de bário. Opa, peraí. Se você jogar aqui dentro cloreto de bário, o cloreto de bário ele vai se transformar em Ba2+ e Cl-. O bário 2+ não é um íon tóxico, galera? Sim, ele é um íon tóxico. Então, como é que você vai jogar um soluto que tem bário 2+? Como é que você vai jogar um soluto que aumente a concentração de bário 2+ na solução? Não faz sentido. Então, na minha concepção, a letra C é uma das piores alternativas aí que você poderia marcar, meu querido aluno, porque ao invés de você diminuir, pelo contrário, você vai estar aumentando a quantidade de bário 2+, você vai estar aumentando a quantidade de íons bário 2+ presente naquele sistema. A letra D, ela fala sulfato de bário. Ora, peraí, sulfato de bário já é o soluto que a gente está trabalhando. Então, tipo, colocar mais sulfato de bário não vai resolver o problema, gente. O sulfato de bário já é o soluto que nós estamos trabalhando. Nós precisamos, lembram do objetivo da questão? Nós precisamos colocar um soluto que cause uma diminuição na concentração de bário 2+. Pô, professor, se o senhor eliminou a letra A, B, C e D, quer dizer que a letra E é a resposta dessa questão? Sim, meu querido aluno, a resposta é a letra E. Professor, mas em que o sulfato de potássio vai contribuir para a diminuição da concentração do bário? Quando você jogar o sulfato de potássio, galera, nessa solução, o sulfato de potássio ele vai se separar no íon potássio, que é o K+, e no íon sulfato, que é o SO4 2-. Confere? Vamos voltar aqui para o equilíbrio, meus queridos alunos. Vocês estão vendo que potássio não tem nesse equilíbrio, então potássio não vai exercer nenhum efeito, mas sulfato tem. Isso significa que quando você jogar sulfato de potássio, você vai estar aumentando a concentração do sulfato nesse equilíbrio. E existe um princípio na química chamado princípio de Le Chatelier, que é o princípio dos deslocamentos de equilíbrio, que diz para mim que quando eu aumento a concentração de um participante de um lado do equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o lado oposto, para minimizar os efeitos dessa ação. Isso significa que a adição de sulfato
vai promover um deslocamento de equilíbrio para a esquerda. E lembre-se lá dos seus estudos de equilíbrio químico que deslocar o equilíbrio para a esquerda significa que essa reação no sentido inverso ela fica mais rápida, ela é favorecida. E a reação no sentido inverso, preste atenção agora, não pisca. Tá olhando para mim? Presta atenção nessa pergunta. A reação no sentido inverso, ó, essa aqui que a setinha está apontando, é a reação que produz bário ou é a reação que consome bário? Ora, a reação no sentido inverso é a reação que consome bário, porque o bário ele é o reagente da reação no sentido inverso. Ora, se eu falei a palavrinha mágica consome bário, consumir bário é tudo que nós queremos para diminuir a concentração dele. Por isso, a alternativa correta na letra E. Vale destacar também, galera, que essa questão ela está trabalhando diretamente, eu ia falar indiretamente, não, mas está trabalhando diretamente uma temática chamada efeito do íon comum. É a primeira vez que isso aparece na prova do Enem, professor? Claro que não, galera. Efeito do íon comum já apareceram em anos anteriores e no Enem principal. Por isso que muitos alunos que fazem a prova do Enem principal cometem o erro de não olhar as questões da versão PPL, galera. Por isso que eu estou aqui resolvendo as provas com vocês. Cada vídeo, uma questão, fazendo essa análise minuciosa, nada de resuminho não, tá? Aqui é análise completa, para você entender como esse assunto ele pode cair nas próximas questões. Agora, galera, eu acho que esse vídeo merece o like. O que você acha? E eu peço também, galera, que vocês peguem esse vídeo aí e compartilhem nas redes sociais de vocês, ó. Quando você manda esse vídeo para os seus grupos aí do Instagram, mais alunos acabam seguindo o canal e dessa forma o canal cresce mais e eu consigo levar cada vez mais conteúdo gratuito e de qualidade para vocês, beleza, galera? Se puder me ajudar também deixando um comentário, isso ajuda no impulsionamento deste vídeo. Vou ficando por aqui, galera, e muito em breve a gente volta no próximo vídeo para darmos sequência à análise completa das questões de Química do Enem PPA de 2018. Grande abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!